Olá, nossa aula hoje é de História. Iremos falar um pouco sobre a influência indígena na cultura brasileira. Todos nós sabemos que o Brasil é um país que possui vasta riqueza e um dos motivos mais visíveis da sua riqueza se encontra na sua diversidade. Isto é, o nosso país é formado por múltiplas características que são diferentes em vários aspectos. Por isso, o Brasil é conhecido em todo o mundo como o país da diversidade, pois dentro do nosso território nós encontramos diferentes climas, vegetações, culturas e culinárias. Não podemos esquecer também que a formação do povo é muito diversa. Os brasileiros, sua cultura, são formados por diversas influências no mundo todo, como a indígena, africana, europeia, japonesa, entre outros. Dentre uma das culturas mais importantes que forma a cultura brasileira está a cultura indígena, principalmente pelo fato dela ser a cultura mais da cultura nativa do nosso país. Contudo, mesmo com essa importância, os indígenas foram escravizados, explorados e mortos pelos portugueses. Os indígenas muito contribuíram para a formação e o engrandecimento da cultura brasileira. Algumas características do modo de viver e de organização do povo indígena influenciaram a formação da identidade de cada um de nós, povo brasileiro, e está presente em nosso dia a dia. Dessa maneira, é a partir da influência múltipla de culturas que devemos compreender a cultura brasileira. Essa influência indígena aparece nos mais variados setores da sociedade brasileira, como na culinária, na vestimenta, nas artes, no folclore, no cuidado com o corpo, com a beleza e muito mais. Na culinária, temos a influência deixada pelos indígenas no uso e no preparo dos alimentos, como a mandioca. Em 1549, o padre Manuel da Nóbrega era o guia dos primeiros jesuítas que vieram ao Brasil e já afirmava que o mantimento comum da terra é uma raiz de pau que chamavam de mandioca. Os alimentos mais importantes consumidos pelos índios eram aqueles tirados da terra, como folhas e raízes variadas, além de frutas, legumes. Não podemos esquecer que eles também se utilizavam da pesca e da caça. Veja os alimentos abaixo: guaraná, gengibre, abóbora. Além desses alimentos, também podemos citar como uma herança da cultura indígena: tapioca, o beiju, pirão, canjica, pipoca, caju, mamão, maracujá, jabuticaba, jenipapo, feijão. Bom, temos que falar também do artesanato, né? No artesanato, podemos afirmar que a grande diversidade de tribos indígenas se destaca na arte da cerâmica e do traçado. A arte da cerâmica surgiu da necessidade que as mulheres indígenas tinham em armazenar o alimento trazido pelos homens, na caça e na pesca. Outro aspecto cultural de grande importância dos brasileiros é que muito influenciado pela cultura indígena é a língua. Apesar do nosso idioma ser português, implementado pelos portugueses durante a colonização, ele sofreu diversas mudanças. Essas mudanças ficam mais evidentes na entonação das vozes e na forma de falar, mas também está muito presente nas palavras, já que muitas delas foram adquiridas a partir da língua indígena. O tupi-guarani foi uma das línguas que mais influenciaram o português falado no Brasil. Esse pode ser esse pode ser um dos motivos para que o Brasil tenha sido a única ex-colônia de Portugal que não utiliza o sotaque português europeu. Para entendermos a permanência das palavras na língua indígena, é preciso compreender que os portugueses encontraram um novo mundo aqui no Brasil, sobretudo em relação à fauna e à flora. Assim, os portugueses se utilizaram das palavras indígenas para denominar o que era desconhecido por eles. Temos também uma grande influência indígena no folclore brasileiro. No interior do Brasil, ainda é bem forte a presença dos elementos da cultura indígena, como o curupira, o saci-pererê, o boitatá, a iara, entre outros.
A região da Amazônia é uma das que mais se verifica esse rico folclore de origem indígena, sendo comum desde criança ouvir histórias como o boto cor-de-rosa, que transforma um homem bem, que se transforma em um homem bem bonito e que encanta as mulheres, assim como a história da cobra grande, que deu origem aos grandes rios. Algumas dessas lendas contam que a floresta é habitada por seres de origem mitológica, que ali vivem para protegê-la da fúria de caçadores, como o curupira e o saci-pererê. Então, essa foi a nossa aula de história. Isso mesmo, está no nosso livro do segundo bimestre. Falamos sobre a influência indígena na cultura brasileira. Essa aula nós iremos encontrar na página 38 até a página 42. Agora é sua vez de realizar as atividades. Até a próxima!